Pessoal, temos novidades na DC. O James Gunn falou e falou muita coisa, principalmente sobre Batman Brave and the Bold. Porque, olha, o jeito que ele falou até deu a entender que talvez o Robin Damian Wayne não seja mais o Robin que vai aparecer no filme. Vamos debater bastante sobre isso e o que isso pode acarretar no DCU, porque na verdade é bem grande se eles mudarem o plano no sentido de não ser mais o Damian. O James Gunn também falou muito sobre Authority, e como ele tá no momento que não faria filmes com personagens desse tamanho. Também foi confirmado que o James Gunn tem grandes planos para o Mr. Terrific. Então, gente, tem muito assunto no vídeo de hoje. Roda a abertura e vamos lá! E só antes da gente começar, bora dar o salve para os novos membros e para os membros que renovaram. Um grande salve para o B2 Detona, Adriano S. de Oliveira, Brise, Rick Costa e Vai Nácio. Valeu, gente, tamo junto, muito obrigado a todos os membros da Batfamília. E ontem mesmo, na live exclusiva dos membros, sorteamos esse boneco do The Batman da McFarlane. O nome do vencedor tá aqui embaixo. Peço que você entre em contato com a gente para mandar aquele endereço para que a gente possa enviar o boneco até você. Agora, no mês de outubro, vamos ter um outro sorteio que em breve eu vou revelar qual que é. Lembrando que para participar desses sorteios, você só precisa ser membro da Batfamília. O membro da categoria Fã de Preparo tem mais chances de ganhar. Beleza, gente? Esse era o recado que eu queria dar. Vamos começar falando sobre essas frases do James Gunn sobre o Batman Brave and the Bold. Ele falou sobre muitas coisas e você pode entender como boas notícias ou notícias ruins, porque tudo vai depender se você realmente quer ver o Damian no live action no DCU. Primeiro ponto muito importante, perguntaram pra ele se o Batman Brave and the Bold pode sair em 2030, 2031. E o James Gunn respondeu com um sonoro não. Essa frase do James Gunn confirma, né, que o Batman Brave and the Bold deve sair entre 2029 ou 2028. Até porque 2027 já tem o The Batman Parte 2, e eu duvido que eles iriam querer lançar 2 Batmans no mesmo ano. Essa seria a margem, 28, 29, e eu diria que 29 tem menos chance de acontecer, eu acredito em 28. Até porque ele falou que o roteiro tá andando bem, e no momento que esse roteiro estiver aprovado, cara, o James Gunn vai autorizar para o filme começar sua pré-produção. Não tem por que postergar a produção de um filme do Batman. E, pô, é só fazer as contas. Se eles terminarem o roteiro ano que vem, até 2027 eles estão gravando. E daí não tem por que lançar o filme em 2029. Essa daqui é o que eu considero uma boa notícia. Não dá para demorar para fazer filme do Batman no DCU. Foi um dos grandes erros do DCEU não fazer filme solo do Batman. Demorar muito pra fazer esse filme. E o James Gunn tá com essa mentalidade de que, ó, não dá pra demorar pra fazer filme do Batman, Mulher Maravilha e Superman. Então vamos fazer. É isso que o povo quer, vamos entregar. Beleza, eu acho que ele tá certíssimo. É só a gente poderia dizer que, ok, tá demorando um pouquinho. Poderiam ter adiantado esse roteiro aí antes, no ano passado. Mas fazer o quê, né? É a vida. Agora tá andando e agora eu acho que vai sair em 2028. A outra coisa que ele falou envolve o Robin Damian Wayne. Novamente, o James Gunn foi questionado se o Robin Damian Wayne estaria no filme, se aconteceu algum tipo de mudança, e o James Gunn deu essa resposta bem abrangente, que as pessoas vão ter que esperar para ver o que realmente vai acontecer. Mas ele confirmou que o filme envolve, sim, alguma coisa relacionada ao Batman ser pai. E não necessariamente pai biológico do Damian, mas sim, por exemplo, a relação que ele tem com o Dick e com o Jason Todd, com o Tim Drake. Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake, todo mundo é filho do Bruce. Pra mim, isso deixa bem claro que eles estão trabalhando essa história do Brave and the Bold no que tange esse negócio do Bruce se entender como pai. Dele se sentir mais feliz quando está em volta de uma família. Dele entender a importância de um Robin pra ele. Acho que o filme pode caminhar nesse sentido. Só que nesse caso, não precisaria necessariamente do Damian Wayne. Você pode fazer isso com os outros Robins. E o James Gunn, a gente sabe, ele adora esse negócio do pai adotivo. A gente acabou de ver isso no Superman, Guardiões da Galáxia 2, né, espetacular, com o Yondo. Acho que ele pode repetir essa temática no Brave and the Bold, só que com Batman. Sabendo que a história pode ser sobre isso, qual seria o melhor Robin pra encaixar nesse arco do Batman? Cara, aí não tem jeito, o melhor é o Dick Grayson. A lá, Vitória Sombria, a lá, o episódio do Batman Animated Series. Sabe, aquela clássica origem do Robin, porque esse é um momento muito importante na vida do Batman, porque não é só a origem do Robin, é ele como
herói aceitando um membro para sua família, na qual até esse momento ele pensa que vai viver a vida sozinho. E o Robin é uma quebra de paradigma disso na vida do Batman. E o Dick Grayson é o que melhor representaria essa jornada do Batman. Claro, isso não exclui os outros. Até porque Jason Todd e Tim Drake têm suas contribuições muito importantes. O Jason Todd sendo aquele Robin com muito talento, mas que tinha muita raiva do mundo, pelo jeito que ele cresceu, pelo ambiente que ele foi criado, e nem mesmo o Batman conseguindo, perfurar essa camada de dificuldade, de fechamento que o Jason Todd tinha. E isso acabou resultando no Jason ficando ainda mais com raiva, desobedecendo o Batman, até eventualmente ele morrer pelo Coringa. E o Batman encarar a morte do Jason como um fracasso pessoal. E o Tim Drake, que é o meu Robin favorito, mas não por causa das aventuras que ele tem com o Batman, mas sim por causa das aventuras que ele tem sozinho, é o Robin que mais entende o Bruce. Ele consegue enxergar a dor que o Bruce passa. E isso já tá ligado desde a sua origem, quando ele percebe que o Batman perdeu um Robin, ele estava mais violento, e ele precisa ter um Robin, e eventualmente ele acaba virando o Robin, substituindo o Asa Noturna e o Jason Todd. Mas assim, se for o Dick Grayson, não tem absolutamente nada contra, seria legal também, mas seria o Dick Grayson Robin, não o Asa Noturna. E isso poderia atrasar qualquer projeto envolvendo o Asa Noturna, talvez até do Capuz Vermelho, ao longo do DCU. Então, se você é aquela pessoa mais ansiosa, não, eu quero ver logo o Asa Noturna, eu quero ver logo o Batgirl, eu quero ver logo o Capuz Vermelho, talvez você deva torcer para que no Brave and the Bold não seja o Robin Dick Grayson, e sim que seja o Robin Tim Drake. Porque se for o Tim Drake, isso abre espaço para o Asa Noturna já estar trabalhando em Bloodhaven ou em Gotham. E o ponto de partida do Tim Drake pode envolver a própria morte do Jason Todd, se eles querem fazer como nas HQs, Porque a gente tá falando do James Gunn. Nem sempre vai ser como nas HQs. Ah, mas é Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake, Stephanie Brown, Damian Wayne. Não quer dizer nada isso. A gente viu o que o James Gunn fez com o Jor-El e a Lara. Ele muda conforme a sua vontade, no entender dele da história. Gabriel, mas o que você acha de não ter Damian Wayne? Cara, assim, eu sempre apoiei o Damian no Brave and the Bold, porque eu acho que ele é um Robin muito bom, principalmente porque ele dá uma dinâmica diferente de Robin. Porque ele é o Robin maneiro, que mata, mais Ed, que precisa passar por todo um aprendizado sobre valorizar a vida, já que ele cresceu com o avô, Ra's al Ghul, que ensinou o menino da pior maneira possível. E aí ele tem que ir com o Batman, valorizar a vida, a gente não mata. Ele tem todo esse arco muito legal. E ele tem uma espada, Os jovens adoram espadas. Seria maneiro um Robin com uma espada, sabe? Só não pode matar ninguém. Mas é o Damian. Mas não sendo o Damian, cara, eu também tô super feliz que a gente ainda vai ter um Robin no filme. Desde que eles não saiam da ideia de ter Robin, eu tô de boas com isso. Só não pode virar um filme solo do Batman. A gente quer diferenciar o Batman do DCU do The Batman, Então, Batman, com Robin. Qual o contexto desse Robin? É o Batman tendo o seu primeiro Robin com Dick Grayson, é o Batman lidando com a rebeldia do Jason Todd, é o Batman lidando pós-morte do Jason Todd e o Tim Drake aparecendo, ou o Damian Wayne que gosta de matar geral, ele tem que aprender a valorizar a vida. Qualquer um desses 4 pontos já dá um bom filme do Batman. Eu realmente tô naquela situação de uau, 4 bolos! Mas, cara, se eu pudesse escolher, eu faria como tá nas HQs, manualzinho, assim, vamos ver o Dick virar Robin, vamos ver o Dick virar Asa Noturna, vamos ver o Dick nos Titãs, aí vem o Jason morre, vem o Tim Drake. Eu acho que seria muito mais legal a gente ver essa evolução como tem nas HQs. Só que pra fazer isso, aí vai levar anos, vai levar 10, 12, 15 anos pra isso acontecer. E eu não sei se o James Gunn tem um planejamento assim tão longo, Mas essa é a minha opinião. Se eu tivesse que escolher, eu faria religiosamente como tá nos quadrinhos. Dick, Jason, Tim, Stephanie e o Damian Wayne. A Stephanie, coitada, ela ficou 2 meses como Robin, nem conta, gente. Mas Gabriel, e você esperaria tanto tempo pra ter um projeto com Capuz Vermelho e Asa Noturna? Cara, eu esperaria, porque eu acho que iria dar muito mais peso pro Dick Grayson. Cara, imagina no DCU a gente acompanhar o Dick Grayson desde que ele é pré-adolescente ou criança como Robin, e ele vai pros Titãs, e ele vira Asa Noturna, e daí, sei lá, mais pra frente, o Batman tá velho, não sabemos o que fazer com o Batman. Faz o Batman se aposentar e coloca o Dick Grayson no manto do Batman. Como aconteceu nas HQs. Pô, era tão legal essa fase. A Marvel teve essa dificuldade de encontrar o substituto do Homem de Ferro, O substituto de um Bruce Wayne dentro de um DCU bem feito é o Dick Grayson.
Ah, mas o Dick Grayson não iria abandonar o manto do Asa Noturna e a sua própria identidade. Eu sei, mas isso vale pros quadrinhos. Pros quadrinhos eu não vejo ele mais como Batman, tá? Nos quadrinhos não tem mais o que fazer. Agora que ele já foi Batman e depois ele voltou a ser Asa Noturna, não tem mais volta. Deixa ele ser Asa Noturna pro resto da vida dele. Mas no DCU, que é um outro universo, acho super válido, cara. Claro que aí eu tô falando de um negócio de 15, 20 anos pra frente. Depois que esse ator aí que vai fazer o Bruce Wayne tiver uma trilogia, depois que tiver 2 filmes da Liga da Justiça e sei lá mais o que, aí você mete o Dick virando o Batman. Cara, seria uma baita evolução de personagem pro Dick Grayson, a gente vê ele desde Robin, Asa Noturna, Batman. Acho que isso seria bem legal. Mas se realmente acabar sendo o Damian, tudo bem também. Acho que o Damian tá maneiro. Quer começar com as coisas já estabelecidas? Não, legal, super válido também. Só pro gosto pessoal do Gabriel fã, eu queria ver tudo, né, sendo montado. Isso seria um sonho. Não sei se eu sou o voto vencido aqui, mas queria ver a opinião de vocês. Dick Grayson, Jason, Tim e Damian Wayne. Qual que vocês começariam pro Brave and the Bold? Beleza, vamos seguir aqui com o próximo assunto que envolve Authority. Authority, que é aquele filme que o James Gunn anunciou lá em janeiro de 2023. Ele falou que estava super empolgado em fazer aquela equipe, que ele sempre gostou da equipe. Pelo que a gente sabe, Authority teve um roteiro, só que esse roteiro nunca avançou. Talvez porque o James Gunn nunca realmente ficou satisfeito com o roteiro. E nesse ano, depois de um longo tempo sem ter atualizações sobre o projeto, o James Gunn, numa participação de um programa na época da Comic Con, ele deixou a entender que o projeto poderia ter sido cancelado. Agora, o James Gunn deu uma nova frase que praticamente enterra o projeto da Authority nos cinemas. Provavelmente não vou fazer certos filmes com personagens que o público não conhece. É mais difícil levar pessoas ao cinema pra esse tipo de coisa. E assim, ele tem razão, tá? Eu não vou questionar a lógica dele, ele tem razão. Tá muito difícil levar galera pro cinema. A gente acabou de ver um filme do Superman e ele fez 600 milhões de dólares. Ele não fez 800, ele não fez 700, ele fez 600. Ele fez o mínimo pra dar aquele lucro. Com certeza não era a super, hiper, mega expectativa que se formou por causa dos trailers, das views dos trailers, mas foi o suficiente pro projeto continuar, pro pessoal da Warner ficar satisfeito. Eu acho que depois do filme do Superman, a Warner como um todo, inclusive o James Gunn, perceberam que, não vai dar pra fazer esses filmes caros de super-heróis se eles não forem A-list. Tem o filme do Cara de Barro? Tem, mas ele custa 40 milhões de dólares, sabe? É uma aposta. Eu consigo entender por que eles estão fazendo. Não concordo em fazer filme do Cara de Barro, mas eu entendo por que eles estão fazendo, porque ele é barato. Eu, pessoalmente, prefiro 1000 vezes ter um filme da Authority do que do Cara de Barro. É só que não dá pra fazer um filme da Authority com 40 milhões de dólares. Aí eu consigo entender a lógica do raciocínio do James Gunn. Agora, essa frase dele acaba sendo muito importante porque, olha, a sensação que eu tenho é que os filmes caros da DC vão ser só de personagem grande. Até por isso a gente tá vendo a aceleração de projetos como Batman e Mulher Maravilha. Parece que o foco do DCU, junto com seus Zaslav, é realmente fazer filme grande. Como a gente da Batcaverna sempre falava, né? Especialmente no início de universo. Agora, o jeito que o James Gunn fala, com certeza é uma frase que o James Gunn do passado, James Gunn de 2015, não falaria. O James Gunn do passado, me dá 200 milhões de dólares pro filme do Homem Borracha que eu vou fazer. Mas com certeza ele faria. Só que agora que ele tá na posição de co-CEO, que ele é responsável pelo dinheiro, aí é mais diferente. Dar opinião com o dinheiro dos outros é uma coisa, né? Quando é o teu dinheiro, quando é você no cargo, você tá na cadeirinha, aí o negócio é mais embaixo, né, amigo? Eu acho que o James Gunn, o Peter Safran, com o Zaslav, eles perceberam isso. Não dá pra ficar fazendo aí filme de herói aleatório, né? Convenhamos que a Authority, por mais legais que eles sejam, por mais que a run da HQ, a primeira, seja muito legal, é um grupo absolutamente desconhecido. Ainda acho que tinha um potencial enorme. Não dá pra chegar nessa verdade absoluta de que herói pequeno não merece ter filme, porque daí, bem, você nunca teria filme do Deadpool, você nunca teria filme do Guardiões da Galáxia. De vez em quando você tem que fazer esses filmes. Eu entendo os caras que estão em posição de decisão, no caso James Gunn e Peter Safran, falarem um negócio desse. Mas mostra muito como que o James Gunn também mudou. O fato dele estar na cadeira, ele ter a caneta, é diferente. Quando você toma decisões envolvendo muito dinheiro, e você tá num cargo como esse, cara, você começa a pensar 2, 3 vezes antes. Eu entendo. Ainda mais depois de um filme do Superman que fez 600 milhões. Se tivesse feito 1 bilhão, mas pode ter certeza que as frases seriam diferentes. Mas a realidade é outra. A realidade é cruel. Hoje, né, a situação dos filmes de super-heróis, por mais que eles ainda sejam muito populares,
não é como foi em 2018 e 2019. Eu fico triste porque de todos esses projetos de 2023, eu realmente fiquei muito empolgado com o Authority. Pô, eu fui ler todas as HQs pra fazer um vídeo de saga completa aqui no canal. E eu vejo o HQ, eu vejo um potencial enorme de filme. Mas, né, agora pode não sair nada. Só que tem uma coisa importante, o James Gunn não descartou completamente o Authority. Ele falou, né, até que conversou com uma pessoa muito grande, um criativo. E agora, bem, eu acho que a discussão é se realmente vão levar o Authority pra uma animação, uma série animada, ou uma série live action, que talvez seja o melhor caminho, assim, se a gente parar pra pensar com o que fazer com esse grupo, né? O Authority pode muito bem encontrar o seu nicho, que é o nicho do The Boys. Como o The Boys tá terminando, cara, vai ficar uma coisa meio vaga aí. Dá pra tentar pegar o público do The Boys assim que o The Boys terminar. Eu pensaria desse jeito, por isso que eu não descarto o Authority ainda no DCU. Mas, no geral, eu acho isso muito complexo, né? Porque eu concordo completamente com o que o James Gunn tá falando, mas eu fico triste que essa seja a realidade, sabe? Ah, não vamos fazer o filme da Authority porque não dá pra gastar 200 milhões porque o público não vai. Poxa, que droga, eu queria que ele tivesse um pouco mais de ousadia e alegria pra fazer esse projeto. Eu queria que ele colocasse as cartas na mesa e falasse que ia bancar o projeto porque ele é o James Gunn. Eu fiz Guardiões da Galáxia, eu faço qualquer coisa. Não seria tão impossível assim você fazer bombar um filme do Authority. Mas eu também entendo a lógica dele, porque realmente tá difícil, tá difícil. É aquele negócio, né? É o James Gunn, CEO, e o James Gunn, criativo, roteirista, diretor. Essas duas pessoas dentro dele estão constantemente se debatendo, com certeza. Por ele, eu faria todos esses projetos, mas o James Gunn, CEO, que tá aprendendo a ser CEO, tá descobrindo esse mundo alta hierarquia de Hollywood, como que é difícil fazer as coisas, como que é muito dinheiro e qualquer decisão errada você perde milhões e milhões e milhões de dólares. Tá sendo muito mais seguro, muito mais conservador nas suas decisões. E a gente tá vendo isso no Authority. Não gosto do James Gunn mais seguro, mas a verdade é que ele precisa ser nesse momento. Ele precisa fazer isso, ele precisa entender que alguns projetos talvez não deem dinheiro. Ele tá certo, no frio do negócio ainda é por dinheiro e ele tá certo, ele tem razão. Se isso significa também que a gente vai ter um filme do Batman e da Mulher Maravilha mais rápido, melhor também, né? Tô aqui lamentando o Authority, mas eu quero ver realmente Batman e Mulher Maravilha. Agora, o James Gunn, não dá pra fazer todo esse discurso e na semana que vem você autorizar o filme do Sargento Rock com 100, 150 milhões de dólares, tá? Pelo amor de Deus, vamos evitar essa hipocrisia, né? E bem, o último assunto aqui que o James Gunn falou é que ele confirmou que tem planos pro Mr. Terrific. Tinha essa especulação que ele poderia ter um spin-off, uma série, mas isso ainda não se confirmou. A gente falava na época do filme do Superman de dois caminhos. Fazer uma série ou talvez até um filme do grupo Terrifics, já que o Metamorfo tava para aparecer no filme do Superman. E bem, isso não se confirmou, né? Porque no final, tanto o Mr. Terrific permaneceu na equipe da Gangue da Justiça, quanto o Metamorfo entrou para a equipe. Ou seja, nesse momento, qualquer chance de Terrifics está muito descartado. Mas, né, quem sabe um projeto spin-off envolvendo o Mr. Terrific. Envolvendo a origem dele, falando mais dele. Foi um personagem que teve muito sucesso. O pessoal gostou do Mr. Terrific, né? A energia badass dele, né? Algumas pessoas compararam com o Batman. E ele tem um enorme potencial pra realmente ter uma série. Agora, quando ele fala que tem planos pro Mr. Terrific, eu não sei se ele quer dizer só projeto solo. Eu acho que ele pode estar querendo até dizer que ele vai estar em alguma equipe. Porque a Gangue da Justiça, eu ainda não boto muita fé que essa equipe vai permanecer por muito tempo. Eu acho que o Mr. Terrific tem grandes chances de ser membro da Liga da Justiça. Que esse é o plano que ele tá dizendo, sabe? Pô, quando a gente fala na formação da Liga da Justiça, eu vejo muitas pessoas fazerem a formação da Liga da Justiça e muitas pessoas não colocam o Mr. Terrific. Mas eu acho que ele tem grandes chances de aparecer. Mas, na minha opinião, ele merece sim um projeto solo. Não sei se filme, mas com certeza uma série na HBO. Com certeza. Sabe, pra gente saber um pouco mais do Mr. Terrific e depois você jogar ele na Liga da Justiça. Pra mim, esse seria o caminho ideal pro Mr. Terrific. Mas bem, gente, essas são as novidades de hoje. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. E vocês estão ligados? Dale DC! E esse foi o vídeo falando das novidades da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.